Mas vem cá, vamos explicar pra você como é que funciona o fulano ou cicrano. Fulano ou cicrano é o seguinte, eu vou te dar dois nomes, João ou José, fulano ou cicraninho, e você vai escolher esse nome e vai dizer por quê. Pode ser pela sua afinidade, pelo seu contato, você entendeu. Entendi. Vou fazer 5 perguntas dessas e você tem direito a um pulo, se você não quiser responder. Mas já lhe digo que esse quadro tem um único intuito: lhe botar no esparro. Vamos nessa. Não é porque a esfia... É você me botando no esparro e eu tentando sair. Aí você pode vestir a sua roupa de sapo ou de coelho e dar seus pulos. Mas é um só. Filho único de mãe solteiríssima. Vamos que vamos. Ou então de pai solo. Vamos lá. Vamos que vamos. Muito fácil essa primeira, você vai escolher. Poxa, essa é muito boa, Gustavo. Se fosse você, tenho certeza que você faria pra mim também essa. Sim. Moema Gramacho ou Márcio Araponga, doutor Márcio, ex-prefeito? Márcio. Vou te dizer por quê. Do ponto de vista da estrutura da cidade, Márcio tomou mais cuidados do que Moema. Tá certo? Eu vou te dar um exemplo. O maior aumento para agente de endemias em Lauro de Freitas foi Márcio que deu. Sim. Tá certo? Eu digo a você que ele não é modelo para nada. Márcio errou muito na política. Muito. Tanto que ele chegou ao final desgastado. Tá certo? Muito. Mas assim, ele foi um prefeito menos pior do que ela, se é que você consegue entender isso. Entendi. Né? Entendo. Então assim, ele asfaltou vilas, aquela principal de Vilas até a praia. Me lembro disso. Tá certo? Ele recapeou a Avenida Fortaleza. Então assim, ele teve mais cuidados com a educação, por exemplo. Tá certo? A saúde não funcionou com ele, apesar de ele ser médico. Mas assim, não é um modelo de gestor nem de gestão. Mas em comparação ao que a gente está vivendo hoje com o que nós vivemos com ele, eu acho que ela superou. Moema Gramacho persegue, muita gente diz que ela persegue. Você acha que ela persegue? Eu acho. Aliás, todo mundo fala isso. Todo mundo fala que ela persegue. E que ela vai até o fim. Até o pessoal do PT mesmo fala isso. Tem uma galera que fala. Tem uma galera que fala. Vamos lá, tem outra aqui. Mole pra você. Mole pra você. João Leão. Meu querido bonitão, já esteve aqui 2 vezes. Gente boa. Gente, gosto muito dele mesmo. Quando ele me chama lá pra tomar um vinho, nunca mais me chamou, viu? Aos sábados, quando ele recebe aquele povo todo. E tem um negócio de um pão que ele traz da Barra também, que é maravilhoso. Show de bola. E fora que tem Filipão, que é maravilhoso. Filipão é uma figura. Filipão é um atrativo da casa de João Leão. Mas nem sempre ele tá por lá, não. Não, Agora que ele emagreceu, ele tá lá emagreceu namorando, 40 quilos, menino, tá. Ele teve aqui, não foi da última vez. Já tá usando a roupa por dentro da calça, mostrando o cinto. É uma família fitness, meu amigo Cacá Leão também tá malhando. Ontem ele se pesou, bateu 93, deu os Quem parabéns foi? a ele, Filipão. Foi mesmo? Foi. Filipão tá, Filipão, gostei, tá levando a sério essa história. Aí, Filipão, ó, vem aqui passar o seu... Ele já veio, e João Leão já fez a propaganda de quem era, doutora não sei quem é, os seus desafios aqui, ele caminha sempre ali no clube de Vilas e tal, faz atividade física. Ele não dorme no ponto, não. Não dorme, não. Projeto Gatinho aí. João Leão ou Teobaldo do Atacarejo? João Leão ou Teobaldo? Olha, eu sou suspeito pra falar, assim, eu vou te explicar por quê. Eu tive muita aproximação com os dois nesse último ano. Sim. Tá certo? Nas tratativas. Tratativas, no desenrolar das coisas. Articulação. E assim, eu tenho muita afinidade com as coisas que Teobaldo pensa. Eu sou um liberal como ele, não é? Ele é um cara centrista, então assim, é um cara empreendedor. Então, eu tenho uma relação de troca mais com o Teobaldo do que com o deputado João Leão. Até porque o deputado João Leão já é aquela figura folclórica, muita experiência, muita história para contar. Mas o meu dia a dia político, nesses últimos tempos, tem sido muito próximo de Teobaldo. Inclusive, falei com ele hoje. Quer dizer, eu sempre, 2 vezes, 3 vezes por semana, tô falando com ele no telefone. Ele tá empenhado na campanha de... Tá muito empenhado. Teobaldo é um cara do bem, velho. Assim, ele é um bronco, assim, meio assim, né? Turrão, tá... Meu... Como todo
o cara que teve que ir pra luta, que se autofazer, né? É um cara que ele se reinventou várias vezes, entendeu? Pra chegar onde chegou. É verdade. Então, assim, eu tenho uma admiração profunda pela história de vida dele e hoje, na política, eu trato ele como uma pessoa que tem muita troca, vamos dizer assim, muita referência, é uma pessoa que eu sempre estou consultando. Pô, Teobaldo, e aí, você acha isso o quê? Taraná. Ele também faz isso comigo, então tem nessa bola dividida aí eu fico com o Teobaldo. O Gustavo foi muito injustiçado, eu posso tocar nesse assunto, porque eu acho que a ferida já cicatrizou. Pode falar à vontade aí. E ele é um cara absolvido. É um cara que não deve nada à justiça. Sim. Mas ele sofreu muito. Muito. Ele sofreu muito, ele foi perseguido, ele não conseguia lugares públicos, ele deixou muito de frequentar os lugares porque pessoas o hostilizavam. Gustavo se envolveu, foi acusado de coisas muito sérias e provou sua inocência na justiça. E o que é que você traz da experiência toda dessa história, Gustavo? De ser preso, de ser acusado, de provar sua inocência, de ter que conviver durante um período com opiniões de julgamento, com hostilidade, com falta de educação, com perseguição. O que é que você traz dessa experiência toda? Olha, são várias facetas nisso aí, tá certo? A primeira delas, no Brasil, primeiro você prende para depois descobrir se o cara é inocente ou ele é culpado. Eu concordo plenamente com você. É certo? É uma completa inversão do que nós temos na Constituição, que é o princípio vamos dizer assim, é um princípio que você tem de se defender, né? Ou seja, primeiro você se defende, e se você não consegue se defender e não consegue provar a sua inocência, aí sim você é punido, ponto. Tentaram me punir pelo que eu não fiz, não é? E é evidente que eu vou te dizer que fogo amigo de todos os lados, mas uma coisa que me deixou muito chateado foi com a quantidade de fake news, certo? Muita fake news, oriundas do PT, tá certo? Muita mesmo, do governo de Moema, do governo de Rui, inclusive quando ele era governador, tá certo? Dezenas, centenas de fake news falando sobre digitais em cédulas, e se você pegar uma cédula de dinheiro, quantas digitais vão ter nela? Centenas de digitais. E não tinha digital nenhum em cédula. Isso não tá nem no processo. Eu acho que você não viu nem cédula, nem mala e nem nada. Nunca vi, no final das contas, tá certo? Então, assim, as pessoas, elas acompanham a história até onde o sangue corre. Depois que o sangue para de correr, ela se desinteressa pela notícia. Então, assim, as pessoas sabem do que eu fui detido para investigações, etc, etc, etc. Mas tem muita gente que não sabe o que aconteceu depois. Quer dizer, eu não tive culpa nenhuma. Quer dizer que zero culpa. Você foi absolvido. Tem muita gente que não sabe nem que você foi absolvido. Não foi nem absolvido, eu não fui absolvido. Eu fui retirado de uma investigação porque não tinham provas contra mim. Não tinha provas contra ele. É diferente, exatamente. Porque absolvido é se você entrou no processo, foi julgado e absolvido. Não foi isso que aconteceu comigo. Eu fui retirado da investigação. De algo que você não participou. Não participei, não tinha nada. Então, assim, no final das contas, eu só lamento, não é? Muito pelo sofrimento da minha família, tá certo? Minha filha sofreu muito. Minha mãe teve que vender um apartamento para poder pagar os advogados que me defenderam, tá certo? Em São Paulo. Então, assim, eu não sou de uma família rica, tá certo? Sou de uma família classe média, né? Não tinha e não tenho patrimônio. Trabalhador, e assim, já vi muito dinheiro, já tive comandando orçamentos. Por exemplo, o orçamento da Defesa Civil, que foi o último lugar que eu estive. De Salvador. De Salvador, 30 milhões de reais. Tá? Continuo com minha vida simples, tá certo? Meu carro, na época, de consórcio, minha casa financiada pela Caixa Econômica Federal, continua tudo do mesmo jeito. Então, no final das contas, eu gosto de servir a política. Eu não gosto de ser servido pela política, entendeu? Então, assim, eu gosto da política, sou político, sou um político ideológico, eu me aproximo muito hoje, não é? Do prefeito Bruno Reis e do ex-prefeito Assemineto por uma questão ideológica apenas. Nunca fui um cara chato de ficar pedindo isso, pedindo aquilo, etc, etc.
me aproximo, me associo a eles em função do que eu acredito que pode ser o melhor para o nosso estado, para a nossa cidade. Então, tenho essa identidade com os projetos que eles defendem. Enfim, cara. E depois de tudo, continuo do mesmo lado, continuo professando a mesma fé. Nunca fui hostilizado, diga-se de passagem, em ambientes públicos, muito pelo contrário, frequentei. Quando eu saí de casa, né, que foram suspensas as medidas cautelares contra mim, o primeiro lugar que eu fui foi pra Itinga, com o Thiago. A gente foi comer no Espetinho dos Bacanas, que era um lugar point na Itinga. E fui lá, certo? Aqueles olhares meio assim e tal. Mas o tempo foi passando, a verdade vai aparecendo, não é? Uma coisa que me chateou muito foi que o William Bonner, que é um jornalista que eu tinha num outro conceito, me chamou de operador sem nem saber do que ele estava falando. Ou seja, ele foi orientado a dizer aquilo. Né? Porque quem é o operador? Isso é grave, né, Gustavo? Muito grave. É muito grave. Outra, e não houve retratação. Não o problema houve, cara. Não houve uma retratação. Não houve. Então, assim, no final das contas, velho, você fica num sentimento de impotência sobre tudo que aconteceu, né? No final das contas. Tem um amigo em Lauro que ele me mostrou um texto que ele fez e que ele, eventualmente, quando alguém questiona ele qualquer coisa, ele vai lá e solta. E ele falando, porra, velho, você era funcionário do partido, você era isso, você era aquilo. Eu falei, velho, a investigação que foi feita contra mim foi uma coisa muito absurda, pô, tendenciosa. Verdade. Né? Como é que você entra na casa de alguém na madrugada, prende essa pessoa, sem ter uma prova contra ela? De madrugada, isso é verdade. Né? Sem ter uma prova contra ela. Então, assim, eu vejo também que nos ambientes, né, tá na favela, de modo geral, geralmente a polícia pega primeiro, leva pra delegacia sem saber se o cara tem culpa ou não. Não, você tá ali no meio, tá ali com vagabundo, vai todo mundo. Bota aí e tal, e depois vai lá e vê. Então, assim, a gente percebe que é um pouco o que a sociedade brasileira se acostumou a ver, né? Sim. E quando, na verdade, no Estado de Direito que se respeita, primeiro você é investigado, processado, julgado e condenado, se for o caso. Eu não fui nem processado, nem julgado. Eu fui investigado e já tive as medidas restritivas de liberdade, quando na verdade eu não tinha culpa de nada. Não é? Você tem que entrar com ação contra o Estado para poder minimamente ser reparado o prejuízo à sua imagem, à sua honra, à sua família, não é? Que foi quem mais sofreu nessa história toda e é com quem eu me ancoro, não é? Nos momentos de dificuldade. Eu tô aqui olhando o celular porque eu tive o prazer de ser um dos primeiros repórteres a quem Gustavo deu entrevista depois que ele foi liberado. Aliás, ele me disse coisas muito bacanas. Ele disse, eu só vou dar essa entrevista porque é você. Foi. E porque foi, durante o meu processo, alguém que não me espizinhou e não me hostilizou. É isso aí. E graças a Deus... E eu tenho que fazer justiça. Eu sou muito feliz por isso. Diga. Você é um querido, né? Assim, muito obrigado. Sem palavras. Muito obrigado. Sobre tudo que você fez por mim. Amém. Mas eu tenho que agradecer também a Eduardo, que apesar dele ter pisado na bola comigo, ele me abriu a possibilidade de uma entrevista na Rádio Itapuã FM, no programa que ele me entrevistou. Que é uma potência. E que eu tive, da comunicação. Que eu tive a oportunidade de relatar exatamente o que aconteceu. Então, assim, também sou grato a ele por isso. Apesar de achar ele meio maluco, assim, porque, porra, torcer pro Vitória, da forma como ele torce, bicho, só atrapalha. Eduardo está, cada dia maluco. Mais louco. Meu amigo Zé Eduardo, agora acredite, tem um coração muito bom. Não, eu sei da generosidade do Zé Eduardo. Ele é muito generoso. E ele é um cara que ele preserva e cultiva as amizades dele, né? E são poucas. Não e são é muitas. grato, são poucas. E outra coisa, ele não é aquele cara da televisão, é um cara diferente. Só aquela maluquice agora de gravar vídeo. O que é, Zé Eduardo, pelo amor de Deus, você não dorme, não? Você tá cada dia mais maluco. Aí eu tenho que fazer justiça a você, em primeiro lugar, Zé Eduardo, e também a um cara que é muito gente boa comigo, que é Vilásio Júnior. Sim. Tá certo? Tô muito feliz da volta dele pra imprensa baiana. Ele passou um tempão em São Paulo. Foi mesmo. Tá de volta agora. É um querido que eu também tenho uma maior estima por ele. Foi um cara que sempre me tratou de uma forma absolutamente carinhosa. Assim como você. Sempre. Vocês dois, pra mim, são referências. São pessoas Gustavo, que eu sempre vou estar à disposição aí pro que deve é. Eu acho que não passamos da nossa obrigação de sermos jornalistas e sérios. É isso aí. Mas, acima de tudo, acho que a gente precisa se colocar no lugar do outro. Não tem dúvida. Sempre. É aquele exercício que tá faltando da história da sororidade, mas, acima de tudo, da generosidade. Porque você só
pode tentar imaginar o sofrimento de alguém quando você se coloca no lugar dele. Porque muita gente liga o foda-se, né? Não sei quem, Gustavo, se foda. O Matheus não sei o quê. Se fuder aquele gordo escroto. E o que mais me chateia, por exemplo, mais me chateou. Hoje, pra mim, tá beleza. Foi uma fala de Moema num evento no Colégio Mendel. Aqui em Salvador. Não. Lá, aquele Mendel de Vilas. Eu tenho até gravado até hoje. Sim. Ela falando assim, não, aquele rapaz da mala, ela na audiência lá, cheio de gente na mesa, se referindo a mim daquela forma. E ela sabia que eu não tinha culpa. Tá certo? E é como se ela omitisse, de uma certa forma, a parcela de culpa que ela teve naquilo ali também. Sim. Tá certo? Sim. E depois o tempo passa e tudo se esclarece. Não é verdade? Tudo verdade. se esclarece. Tudo se esclarece. Então, assim, com a devida vênia, né? Eu jamais faria isso com ela. Ou com a filha dela, por exemplo. Você tá entendendo? Eu entendo da forma perfeitamente desqualificada que ela se refere às pessoas. Ela trata a política como se ela estivesse num pedestal e todas as outras pessoas súditos e que ela faz o que ela quer com esse barulho. Tentou fazer isso com Débora, fez comigo, tá certo? Faz com outras pessoas que também a gente, de uma certa forma, ouve, né? Os meio da política, né? Tá todo mundo no meio da política, a política não tem segredo pra ninguém. Enfim, então é isso, cara. Eu acho que passou, né? Graças a Deus. Sempre passa, né, Gustavo? Tá tudo aí, as pessoas... Eu faço questão de falar, não é? Não tenho nenhum tipo de ressalva. Inimizade a Gedel e a Lúcio. Eu falo com todo mundo, velho. Trato todo mundo bem. Só que agora eu separo um pouco, cada um pro seu lado, cada um vai viver a sua vida e tá tudo certo. Sem dificuldade nenhuma, entendeu, Matheus? Claro. Sem nenhuma dificuldade. A vida tá aí pra ensinar a gente. Eu aprendi muito, não é? E hoje tô tocando a minha vida com o que eu acredito, da forma como eu acredito, como eu gosto de fazer, professando a minha fé. Quando eu preciso tocar nesse assunto com alguém, eu toco sem problema nenhum, esclareço, falo, tá tudo certo também. Então, assim, não acreditou. Então, os fatos estão aí, né? A internet tá aí, joga Gustavo Ferraz, você acha? Você vai lá, acha. Minha vida continua do mesmo jeito, quem me acompanha... Você não mora em mansão, você não tem jatinho... Uma casinha bacana e tal, mas assim... Mas casinha bacana... Tudo com muito suor, né, meu irmão? Claro, meu amigo, pelo amor de Deus. Tudo com muito suor. Tudo que a gente quer é ter uma casinha bacana. Ora. Não é? Não é? E assim a gente merece, a gente trabalha pra isso. Com certeza. ACM Neto ou Bruno Reis? Aí uma boa... Quer dizer... Duas feras, assim, pra mim, são duas referências que eu tenho. Eu vou dizer pra você, assim, Neto, por uma razão óbvia. Trabalhei com ele. Eu acho que Neto é um grande gestor. Eu também concordo. Né? É um grande gestor. Eu sei que muitas críticas são feitas à forma política, da forma como ele conduz a política. Também concordo. É isso. E eu digo a você, ninguém é perfeito, né? Se Neto conduzisse a política da forma como todo mundo acredita que ele deva conduzir, e fosse o gestor que ele é, irmão, ele é imbatível. Eu trabalhei com esse cara em Salvador, ele pegou Salvador, destruída. Como Lauro de Freitas, Débora vai enfrentar aí muitos problemas. Mas ele teve a coragem de enfrentar esses problemas, ele foi tirando a cidade da situação que estava, não é? Ele domina todos os assuntos, ele senta com você, ele sabe exatamente o que é que você precisa fazer, e cobra de você, não é? Na fleuma, na boa vontade, mas na cobrança, no rigor da cobrança, etc. Ele é CDF. Ele é CDFíssimo. Isso faz aí. chamada. Eu acho que dessa geração da política baiana, tá certo? O melhor quadro, do ponto de vista da gestão, é ele. Você acha que inevitavelmente ele vai ser governador um dia? Inevitavelmente a gente não sabe, porque o inevitavelmente, como é que a gente vai saber inevitavelmente? O futuro a Deus pertence. Bruno, pra mim, também é um grande destaque nesse processo, tá certo? Grande destaque, um cara articulador, um cara que tá dando também mostras de que é um bom gestor, sabe tocar a equipe, sabe articular a política. Altamente humilde e popular, o povo adora Bruno Reis. E assim, é o que eu digo pra você, Bruno pra mim é uma das pessoas mais humanas assim que eu tenho em relação à política. Ele é um cara extremamente acessível, né? Ele é acessível pra você no meio da rua. Ele é acessível pra você no gabinete, ele é acessível pra você andando na cidade, e você para, ele... E acaba, e aí, você sabe uma das grandes qualidades, inclusive eu já disse a ele, ele sabe ouvir. Bruno Reis é um político que sabe ouvir, o que a maioria dos políticos não gosta. Exato. Não sabe. Ele sabe ouvir, ele gosta, inclusive. É isso aí, mas é uma grande dupla. E aí, minha preferência por Neto é justamente por essas razões todas que eu acabei de te dizer. Tá faltando só um, Lucas Rico? Exatamente.
Você quer fazer ou eu posso tocar aqui? Pode tocar. Lula ou Bolsonaro? Lula ou Bolsonaro? Pô, é difícil, velho. Mas assim, eu ficaria com Bolsonaro e votei em Bolsonaro, não é? Porque eu não acredito mais nesse projeto do PT. Para mim, sim, o projeto do PT tá mofado. Sim. Com velhas pessoas e velhas ideias. O mundo passa por constante mudanças, Nós temos hoje problemas seríssimos no país e nós temos problemas no mundo. Sim. E acho que o PT perdeu a essência. Não dialoga mais com quem dialogava antes, no passado, e vive da hipocrisia. Eu acho que o nosso país, do ponto de vista econômico, por exemplo, tá certo? Essa coisa da gastança desmedida vai chegar a conta. Como chegou a conta de luz quando o Dilma foi presidente, que dizia que não, vou fazer uma economia aqui, depois nós passamos quanto tempo pagando o desconto que Dilma deu? Não é verdade? Então, assim, o PT perdeu a essência. Tá certo? Aquele link que eles tinham com as camadas populares, as pessoas ainda vivem e se alimentam do PT que não existe mais. É a saudade do que teve, do que já foi. E do que já foi. Hoje não tem. Não é verdade? Hoje não tem. Então, assim, o mundo mudou, Lula envelheceu, não é verdade? E as ideias envelheceram junto com ele. Não houve uma renovação. Não houve. E assim, é uma pena, porque você veja que não estou falando de esquerda nem de direita, mas assim, Bolsonaro tem uma qualidade, não é, diferente do PT. Bolsonaro ficou 4 anos na presidência da República. Ele teve Tarcísio, que é uma revelação na política, governador de São Paulo. Ele conseguiu, de uma certa forma, abrir espaço para uma série de figuras que eram esquecidas da política brasileira. Não é verdade? E assim, por que Bolsonaro? Porque eu sou um liberal, velho. Eu não acredito nessa economia que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. Isso tem começo, meio e fim. Você tá entendendo? Então, assim, não dá para você falar de socialismo num país capitalista, num país em que você tem um agronegócio pujante. O país está se desindustrializando com essa política do PT. A Bahia está se desindustrializando também, junto com essa política. Quem era a Bahia? Quem era o polo petroquímico? Quantos empregos aquilo ali gerava? Hoje está ali praticamente abandonado. Tá certo? Então, assim, eu realmente penso num país diferente para minha filha, penso num país diferente para as futuras gerações e que não está nessa política que nós estamos vivendo hoje. Tá certo? As pessoas gostam muito de surfar nessa onda, né? Ah, não, Lula, pô, eu tô numa cidade que teve 72% dos votos para Lula. Sim. Eu podia chegar aqui para você e falar assim, não, eu sou Lula. Se eu fosse um hipócrita, mas eu não sou. Eu tenho que falar a verdade pra você, tá certo? E para as pessoas que estão me vendo, eu não votei em Lula, não fiz campanha pra ele, tá certo? Fiz campanha pra Bolsonaro, fiz campanha pra Semineto e no segundo turno eu me dediquei a transferir os votos que João Roma teve em Lauro de Freitas e transferindo isso pra Semineto. Então me dediquei a isso aí. Aliás, o Semineto foi muitíssimo bem votado em Lauro de Freitas. Ganhou eleição, né? Ganhou eleição. Então, assim, a região metropolitana. Né? Exatamente. Então, fizemos esse trabalho lá. Eu acho que o futuro a Deus pertence. Se você me perguntasse hoje em quem é que eu gostaria de votar, se Lula ou Bolsonaro, eu quero que nenhum dos dois. Eu quero que surjam figuras novas. Uma terceira via de verdade, né? Eu fico feliz quando eu vejo um Romeu Zema falar. Eu fico feliz quando eu assisto uma entrevista de Tarcísio, apesar de achar ele meio durão, assim, e tal. Mas a mesma coisa que um João Gomes, prefeito de Recife. Sim. É um cara que eu vejo que tem um futuro. Tabata do Amaral, sim, em São Paulo. Você tá entendendo? Então, assim, você percebe que tem novos quadros da política brasileira que estão emergindo aí com muita dificuldade, porque não é fácil. Porque a política brasileira ela não se renova, ela tem dificuldade de se renovar. Exato, não é dificuldade. Mas também não existe. Não é dificuldade. Não é dificuldade, Matheus. Me permita uma reflexão aqui profunda sobre isso. O sistema político brasileiro não permite que novas figuras surjam. Perfeito. Porque os partidos passaram a ser partidos de donos. Perfeito. Tá certo? O dinheiro, muitas vezes, impede também que uma pessoa que vem, tá certo? De uma militância, vamos dizer assim, menos abastada, né? Ele faz uma política mais proativa, não tem uma figura investidora no dinheiro, não vem um fundo eleitoral para ajudar, não tem nada disso. Então ele tem imensa dificuldade de surgir no cenário político como uma liderança política, entendeu? Então assim, você veja, o PT envelheceu,
e tá envelhecendo aquelas pessoas que estavam abaixo deles, que podiam estar aí. Você vê o Éden, por exemplo, que é uma figura bacana, eu gosto até. Gosto muito de Éden Valadares. Pronto, você presidente estadual você do PT. tem Augusto Loyola. Sim, que Adolfo Loyola. Que é outra figura. Chefe de gabinete todo mundo fala do governador. Bem dele, um cara Gosto do bem. muito também. Eu tô falando de pessoas do lado de cá, mas do lado de lá, pô, você tem Bruno, você tem Neto. Tem Léo Prates. Você tem uma série de figuras também, Cacá Leão. Tá certo? Você tem figuras massa, velho. Então, assim... Ana Paula Matos. Ana Paula, pra mim, é um amor de pessoa, figura que... E além de ser maravilhosa, ela ainda é amiga íntima de Santa Dulce. Pronto. E uma calma. E eu gosto muito dela. Foi uma pessoa que me deu muito conforto, tá certo? Nos momentos mais difíceis que eu passei. Gosto muito então, assim, dela. Tenho um carinho, uma gratidão profunda por ela. Pra mim é uma figura que eu não consigo olhar a Ana na política, né? Não. Porque o carinho por ela é tão grande. Tom de voz, ela é massa. E ela dá show. Ela é inteligente pra caramba. Ela dá show. E ela tá se tornando uma grande política. Exatamente. Tem futuro. Tem futuro. Um futuro brilhante pela frente. Aliás, então, o grupo de vocês tá muito bem servido de nomes, viu? Isso, e nomes bacanas. E nomes novos também. Isso. Eu acho que essa capacidade de renovação com o Neto veio muito mais do que do lado de cá. O que é que nós falamos aqui sempre? Que a esquerda... Isso há mais de um ano já. A esquerda tem um grande problema em se renovar. Wagner já tá com 70 anos. Otto, que é durão, mas tá durão no sentido de bem conservado, já tá com 75, 76. Sim. Rui, tudo bem, aí dos mais novos. Jerônimo, Rui tem 59, 50, 60. Jerônimo tem 50 e poucos. Beleza, são os mais novos. Mas Wagner, o próprio Otto e outros que vêm, Lídice, Alice. Então, te dá o exemplo do nosso portfólio. Isso. É dos nossos convidados. Pronto. Você pega a esquerda e a direita, é só olhar. Você vê quem são a nova geração e quem... É uma crítica que a gente faz aqui também. É isso, e assim... É muito pouco, né? A gente nova, é muito pouco. E esse é um programa... Luiz Caetano, né? Luiz Caetano, Alice Portugal, Lídice. São pessoas bacanas, sabe, Gustavo? São pessoas legais que você nada contra, nada contra. Nós estamos falando aqui de gerações, né? Não passa o bastão. Já era pra estar vindo uma nova geração, porque são todos da mesma geração. Moema, Luiz Caetano, Lídice, Alice, antigamente Betty Wagner. Isso. É por aí que você vai, que são pessoas da mesma geração, da mesma escola de fazer política. Exatamente. Que é a escola Lula, que é a escola Wagner Lula, né? Mas enfim... Falta renovação na esquerda e acho que o grupo de vocês tá de goleada nisso. Quanta gente, inclusive encontrei com ele, meu querido amigo, apesar de já ter sido presidente do Bahia, mas é uma pessoa que eu gosto muito. Encontrei no domingo, correndo lá no Campo Grande, meu querido amigo Guilherme Bellintani, que disse que vinha aqui. Guilherme, para de me enrolar, que eu gosto. Como gosto de meu amigo Fabrício Mila, secretário de mobilidade, que conversei ontem. Não tem tanto nome, o próprio Sóstenes Macedo, que é um cara legal. Meu que irmão, hoje tive com ele, já almoçamos juntos. Não é gente boa demais? Muito. E trabalhador, que dorme naquela Codesal quando tá chovendo em Salvador. Cara do bem. Cara do bem. Ana Paula, Léo, Paulo Câmara. Pelo amor de Deus, tanta gente. Cacá Leão, Duda Sanches, que já esteve aqui. Tanta gente, né? Alain... Gente bacana que se renova e que acaba dando gás. Oxigenada, Isso, dando gás e oxigênio à vida pública. Gustavo, uma coisa bacana, assim, só para concluir aqui, que eu não podia deixar de falar, que é o filho de Marcelinho, que para mim é a grande revelação dessa eleição. Candidato a vereador, Marcelo Guimarães Neto. Um garoto de 20 anos de idade, dá um show, falando, se portando. Vou trazer aqui. Traga ele, pô. Ele fala direitinho, gosta de conversar? Fala muito bem, gosta de conversar, é conversador, mas inteligente, viu? Então... 20 anos, tá tudo ligado em podcast, Matheus. Pronto, vai vir aqui com seu pai. Agora o problema é o pai, pra não falar coisa com o Fábio Mota. Só não vai dizer agora que Fábio Mota vai votar em Marcelinho, né? Só não pode falar. Isso é outra briga com a gente. Agora vai ser de 2 anos. Aí vai ser briga de 2 anos. De 2 anos, pelo amor de Deus, Marcelo Guimarães, filho. Pelo amor de Deus, ele fica me sacaneando com isso. Eu falei, é com você e Fábio Mota, mas eu provo que ele gosta, que ele voltou em mim e faz campanha. Agora me deixe fora disso. Gustavo Ferraz, nosso último pedido aqui, antes da gente encerrar a entrevista, que você fale para sua câmera, que você falou a entrevista inteira. Se você gostou, foi bem tratado, foi bem acolhido aqui, e quem você gostaria de assistir no conforto da sua casa, no seu celular, na sua televisão,
dando uma entrevista, que a gente nunca gosta de dizer que é entrevista, batendo um papo aqui no Inoff. Massa, adorei, né? Sempre bom estar com você. Você, cara, eu gosto dessa forma espontânea como você conduz a conversa. Que na verdade não é entrevista, é um bate-papo. É isso que a gente preza. E que é isso que eu vejo. É uma resenha. A gente tá aqui resenhando um tempão já, né? Então, assim, falando um pouco da vida, um pouco do futebol, um pouco. E a gente falou sobre vários temas aqui importantes. De filho, de mulher, de futebol. E tratamos da aqui vida, também de coisas efêmeras, né? Fora da. Tudo. Porque a vida é assim. Na verdade, não é só sobre coisas sérias. Então, assim, eu torço muito para que esse programa ele tenha uma vida longa, não é? Na plataforma do YouTube, que é o futuro. Já são quase 90 episódios. É o 87. Futuro de todos. São 87, né? Então, assim, é o futuro de todos nós, né? Essas são essas plataformas digitais. Então, assim, você está chegando e está chegando com força, porque acho que você tem talento o suficiente para fazer desse experimento uma grande experiência, uma plataforma que possa de fato fazer a diferença no jornalismo baiano, como você faz nos lugares que você está, tá certo? Então, fico muito feliz por isso. E gostaria de ver aqui Marcelo Guimarães Neto. Pronto, junto com você. Já tá certo, viu Neto? Você vai vir aqui com seu pai. E no dia eu vou convidar Gustavo para vir também. Eu venho. Pronto. Vai ser um prazer estar aqui com eles. Então tá fechado. Gustavo, tá fechado. Tamo junto e misturado. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado. Eu quero que você... Torço para que você seja eleito vereador. Torço para que você consiga realizar todos os seus sonhos. Torço para que você continue sendo esse cara legal, bacana, humilde. Gente boa, boa praça, agradável, bom de conversar, bom de bater papo. Massa. Boa fonte pra gente entrevistar. Boa fonte de bastidor, mas também um amigo pra gente sentar e conversar, como a gente veio batendo papo aquele dia no metrô, como a gente se liga de vez em quando pra bater papo. Sim. Como eu lhe convidei, você de bate-pronto aceitou. Então, que você continue sendo só esse cara legal e que consiga tudo que você quiser na política e fora dela. Obrigado, meu irmão. Eu acho que está na simplicidade, não é verdade? As grandes essências, né, da vida. Então, assim, é assim que eu procuro conduzir a minha família, é assim que eu procuro tratar os meus amigos. Isso. É assim que eu procuro, inclusive, tratar os adversários. Né? Eu sei. Porque é com fleuma, não é verdade? Eu posso tratar uma pessoa de forma urbana, mas não necessariamente caminhar com ela. Não é verdade? Mas com respeito, com carinho, né? Muitas vezes com carinho, porque do lado de lá tem outro ser humano que também sonha as mesmas coisas, que também quer as mesmas coisas que eu. Por que não? Não é verdade? Não sou eu o dono da razão. Lá em cima é que ele diz tudo. Né? Quem tá certo, quem tá errado, quem vai aqui, quem vai ali, enfim. É Deus que sabe de todas as coisas. Então, meu irmão, é dessa forma. Lhe agradeço imensamente mais uma vez. Eu que agradeço pelas suas palavras, pelo seu carinho. E tamo junto. E deixa eu lhe dizer. Diga! Se você encontrar aí alguém de Lauro de Freitas que não tem um vereador, indique seu irmão. Ah, muito bem. Ele é candidato a vereador pelo União Brasil. Viu? O partido aí. De Débora Reis, o partido de ACM Neto, de Bruno Reis, etc e tal. Você tem 2 convites para voltar aqui. Ele tem 2 convites. Posso dar um dado? Pode, claro. Eu fiz uma enquete aqui no chat. Tinha esquecido. Já foi encerrada. Você irá votar em Gustavo Ferraz para vereador de Lauro de Freitas? 92% sim. Olha aí. Que bom. Que bom. Deve depender do público do Inofcast, você já tá eleito. Ora. Já vou levar esse cabo eleitoral por mim. Por favor. E outra coisa, você tem 2 convites para voltar aqui. Sim. Um com Marcelo Guimarães Neto. Sim. E outro quando você for eleito vereador. Pô, vai ser um prazer do outro mundo estar aqui, rapaz. Quantas vezes você me chamar. Por favor, e vai ser uma honra. E mesmo depois, se você... Que eu não quero, isso não vai acontecer. Mesmo se você não for eleito, que eu sei que você vai. Sim. Você vem aqui do mesmo jeito, pra gente falar de Bahia, de Vitória, de família, resenhar, dar risada e falar de coisa séria também. Da campanha. A resenha da campanha, os bastidores. Né? É isso aí, vamos resenhar. Algo em off aqui. Os em offs, é verdade. Gustavo, muito obrigado, viu? De nada, meu irmão. Um abraço pra você e boa sorte. Obrigado. Precisar contar com a gente, só gritar. Tá certo, tamo junto e misturados. Sempre. Sempre. Um abraço pra Thiago, gente. Um abraço pra Messia, vocês estiveram aqui. Lucas Orrico, obrigado pela parceria, pela companhia, pela amizade. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu. Meu último recado. A partir de amanhã teremos os melhores momentos do nosso canal no YouTube, né? Nossos cortes. Também vai estar no Spotify. Siga a gente no Instagram.
E boa noite. Valeu, Luquinha. E terça-feira tem mais uma edição do Inoff News, que graças a vocês tem feito o maior sucesso. E tem edição aí no ar rolando, viu? Quem é membro vai receber primeiro esse vídeo. Recebe primeiro. Então, se associe. É bom, é legal, é bacana. Para você que ficou, muito obrigado. Um beijo, boa noite. Sempre guardado, resguardado e salvaguardado pela força de Deus. E vamos terminar como sempre terminamos. Aplausos para o nosso convidado. Aplausos. Tchau, obrigado.